Até pouco tempo, eles eram desconhecidos da grande maioria da população. Mas hoje é difícil achar quem não sabe o que é, ou pelo menos não tem ouvido falar do Zika vírus e da microcefalia. Atualmente, o surto da doença provocada pelo mosquito Aedes aegypti atinge 26 países, entre eles o Brasil, preocupando a população, em especial grávidas e mulheres em idade fértil. No final do ano passado, o Ministério da Saúde estabeleceu a relação entre o aumento da doença no país com a infecção por Zika. E este é o tema do nosso programa. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a disseminação do Zika vírus em grávidas e o que fazer em caso de bebês com microcefalia. A Constituição Federal determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à vida. E a saúde é essencial para garantir este direito fundamental, o direito à vida. No Brasil, mais de 4.000 registros de bebês com suspeita de microcefalia são investigados pelo Ministério da Saúde e pelos estados. Quase 600 casos já foram confirmados. Sobre isso, eu converso agora com Paulo Vasconcelos Jacobina, procurador regional da República, e com o promotor de justiça, Paulo César Correia Borges, que também é professor de Direito Penal na Unesp. Obrigada por aceitarem nosso convite. Bom, para começar a nossa discussão, gostaria de saber de que forma vocês veem esse momento que o Brasil está passando, que é considerado uma emergência de saúde pública de importância internacional. Procurador. É um momento de extrema gravidade que coincide com uma crise econômica. É necessário realmente espalhar informações. Neste momento, nós precisamos quebrar um pouco essa cultura de que a solução para esta situação passa necessariamente, exclusivamente pela atuação do Estado. Somos todos convidados, principalmente as famílias, as organizações sociais, as religiões, as comunidades. Esses são os grandes responsáveis pela diminuição e pela caminhada que se vai fazer nessa situação. Nós estamos diante de uma pandemia, não é? E muito desse problema, que é complexo, a gente pode atribuir à falta de efetividade de políticas na área da saúde pública, na área da educação, para evitar, por exemplo, a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E há um problema mais sério, porque o mesmo mosquito que transmitia a dengue agora está transmitindo Zika, e pode também a contaminação ocorrer por sangue humano, por sêmen nas relações sexuais, saliva. Então, uma situação gravíssima, tanto que foi decretada a emergência sanitária, e as pessoas efetivamente agora têm que ter consciência desse problema, conhecer as possibilidades para evitar essa contaminação, para colaborar com esse combate a essa pandemia, como, por exemplo, a população pode participar não só evitando e se protegendo, mas também combatendo os criadores do mosquito. Bom, para tentar barrar o avanço do Aedes aegypti, o governo federal editou uma medida provisória que permite a entrada dos agentes de saúde em casas abandonadas, segundo os critérios ali definidos e sob a suspeita de potencial foco do mosquito, mesmo sem autorização dos proprietários. Mas, além de chamar a atenção das autoridades, o aumento do número de casos de pessoas infectadas pelo Zika vírus tem preocupado e muito a população, em especial as grávidas. Ana Paula está grávida de 5 meses. Em dezembro, cancelou uma viagem para o Nordeste. Ela passaria o ano novo na Bahia com um grupo de amigos. Mas como estava ainda nos primeiros 3 meses de gestação, recebeu uma recomendação médica para cancelar as férias e preferiu não arriscar. Uma viagem que a gente planejou praticamente o ano todo com um grupo. E aí eu fiquei grávida e por orientação da minha médica que eu não fosse para Ilhéus, porque por conta do risco, né? Eu não me arrependo nem um minuto de não ter ido. Para mim foi muito mais tranquilo. A picada do mosquito Aedes, né? Então tem que ser um mosquito que anteriormente picou uma pessoa doente pelo vírus Zika, e aí posteriormente ele pica uma pessoa suscetível, uma pessoa saudável, é aí que ocorre a transmissão da infecção. A doença é silenciosa e não apresenta sintomas na maioria dos casos. Outras doenças, além do Zika vírus, podem provocar a microcefalia em crianças, como a sífilis e a rubéola, por exemplo. Mas o aumento no número de casos do Zika preocupa as autoridades.
tanto que o governo publicou uma medida provisória para autorizar a entrada de agentes de saúde em casas fechadas. O aumento no número de casos de microcefalia pode motivar uma ação que deve chegar ao Supremo Tribunal Federal. O mesmo grupo de médicos e especialistas que pediu uma autorização para o aborto em caso de fetos anencéfalos agora deve pedir a liberação para que mães grávidas de bebês com microcefalia também possam interromper a gestação. O movimento recebeu o apoio da Organização das Nações Unidas. Mas uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revela que a maioria dos brasileiros é contra o aborto em caso de infecção por Zika vírus. Para 58% dos entrevistados, as grávidas não devem ter esta opção. 32% defendem que elas possam interromper a gestação e 10% preferiram não opinar. Se confirmada a microcefalia, o índice de brasileiros contrários ao aborto continua a maioria, mas diminui para 51%. Enquanto 39% concordam com a possibilidade. Promotor, o Código Penal prevê apenas 2 casos em que o aborto não é considerado crime, quando é resultante de estupro ou quando oferece risco de morte para a mãe. Além disso, em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a gravidez pode ser interrompida em casos de bebês anencéfalos. Partindo dessas premissas, se o Legislativo não editar alguma lei sobre o assunto, o Judiciário pode entrar nessa discussão, pode decidir sobre a interrupção da gravidez em caso de microcefalia, já que ela não é letal, como no caso do anencéfalo? Nas hipóteses em que a pessoa tiver diagnosticada no seu feto a microcefalia e essa gravidez não oferecer risco para ela, a hipótese legal não se aplica. E, de outro lado, a hipótese da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à anencefalia também não se aplicaria a ela. Por quê? Porque o Supremo deixou muito claro, a despeito de estar fazendo uma interpretação de descumprimento de preceito fundamental, deixou claro o critério da inviabilidade da vida extrauterina do feto. No caso da microcefalia, como bem foi colocado já, ela não indica já a priori que esse feto não poderá vir a ter uma vida extrauterina. Daí porque as situações são distintas. São bem diferentes, né? São distintas, exatamente. Há uma viabilidade. Para que pudéssemos ter, então, uma nova hipótese de permissivo legal, é necessária a alteração da legislação. O Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, mantendo a jurisprudência que vinha aplicando por analogia às hipóteses do Código Penal, sempre exigiu a viabilidade ou não como critério para definição, para autorizar ou não a realização de interrupção. Em outras anomalias fetais também. Elas são muito claras. Há uma decisão em São Paulo, inclusive no Tribunal de São Paulo, e outra do Rio de Janeiro, em que a DPF foi analisada e efetivamente foi afastada a hipótese de aplicação da DPF 54, exatamente por serem hipóteses distintas da anencefalia. Procurador, sempre que se fala em aborto, é um tema que gera muita polêmica. O Brasil está preparado para abrir mais essa possibilidade de interrupção da gravidez? Eu fico muito preocupado quando essa discussão sai sem que se pense bem o que se está discutindo. Neste momento, o nosso adversário é o mosquito. Nós não podemos transformar em adversário os nossos bebês. Quando a gente está numa guerra, como estamos na guerra contra o mosquito nesse momento, nós temos que saber muito bem quem são os nossos adversários, quem são os nossos aliados. Nós não podemos imaginar que sacrificando os nossos aliados, nós vamos vencer os nossos adversários, porque raciocinaríamos, nesse caso, como, digamos, um general que estivesse em combate e diante da possibilidade de que uma cidade do seu país fosse atingida por uma bomba e causasse lesões ou pessoas ficassem portadoras de deficiência por causa disso, ele resolvesse destruir a cidade de uma vez. Nós não podemos eliminar os nossos aliados. Eu vejo com muita preocupação que se pense na possibilidade de se levar ao judiciário uma hipótese de aborto por causa de uma potencial deficiência da pessoa. A gente pode exatamente estar abrindo a possibilidade de que as pessoas com deficiências passem a ter em seu desfavor uma decisão judiciária de que a sua vida é menos digna.
Pois é, então qual deve ser a base dessa ação, já que eles estão usando o critério que foi usado como anencefalia, mas são duas coisas totalmente distintas, como a gente tem falado aqui. Qual é a base, então, para essa ação? Atualmente, na nossa legislação, não há autorização para a realização desse aborto. No anteprojeto do Senado, no PLS 236 de 2012, a comissão de juristas incluiu mais uma hipótese, que seria a de anomalia fetal, que possa, como vem fazendo a jurisprudência, que possa comprometer a vida extrauterina. Fora essa hipótese, não há o que se fazer. A DPF, aliás, do próprio anencefalo, demorou a tramitação por 8 anos. É uma coisa que esse é um caminho longo, com debates. Requer muita discussão, né? Muita discussão. Não é possível, nesse momento, autorizar o legislativo sem uma autorização legal discutida e aprovada no Congresso. E, aliás, o projeto continua no sistema de incriminação do aborto como regra. A gente precisa lembrar sempre que o que nós temos no nosso ordenamento é uma exceção de criminalização. Se em alguns casos a mulher não é punida, quando a lei, por uma questão de política, percebe que aquela situação em que ela se colocou é alguma coisa que não deve sofrer uma repressão formal do Estado. Mas mesmo naquela situação, com certeza ela é digna da preocupação de todos nós. Cada bebê, cada mulher grávida deve ser vista como alguém a ser acolhido e amado. E eu acho que esse é o objeto da nossa discussão aqui. Como melhorar esta receptividade para que esta mulher não sinta de forma nenhuma que ela está recebendo uma ameaça à vida dela. Não. Ela está recebendo uma nova vida e é uma promessa. E o Estado precisa preparar para receber esta pessoa, que nem sequer se sabe se será portador de deficiência de fato, nem sequer se sabe. A assistência às gestantes, ela deve ser prestada, inclusive para o diagnóstico na fase gestacional, exatamente dentro da função do pré-natal, para buscar alternativas e até medidas, se for o caso, de intervenção médica. Fora desses casos é que deve efetivamente ser garantido atendimento, assistência psicológica, assistência material e buscar efetivamente garantir que a política a ser implementada seja de saúde pública e não propriamente de segurança pública. O senhor falou aqui da assistência gestante, nós temos uma pergunta justamente sobre isso. Vamos ver. O que uma mulher grávida com diagnóstico de microcefalia deve fazer? Promotor, o que essa mulher deve fazer? Essa possibilidade, por exemplo, de interrupção da gravidez já chegou ao judiciário ou ainda não? Olha, nós não temos notícia de nenhum caso concreto. Eu cheguei a fazer uma pesquisa nos sites dos tribunais, principalmente dos estados, em que a incidência de microcefalia é maior e não há registro nenhum. Os únicos casos que encontrei relativos à microcefalia é exatamente para garantir fornecimento de medicação, atendimento médico, o plano, o próprio Estado negava, e isto foi objeto de ação contra o Estado para fornecimento. Então, aquela gestante que tem esse diagnóstico e precisa de algum atendimento especial e não está sendo fornecido, ela deve procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, um advogado, exatamente para acionar e garantir. Agora, aquela que eventualmente, por diagnóstico médico, com atestado médico, que esta gravidez venha a ser diagnosticada como também de risco para a vida dela, enfim, aí ela vai ter que procurar a realização do aborto, se ela decidir fazer, e exatamente nessa perspectiva das hipóteses que já são autorizadas atualmente. Bom, e como é a vida de quem tem microcefalia? É o que você vai ver no próximo bloco. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje a gente conversa sobre a microcefalia. Aqui no estúdio eu recebo o promotor de justiça Paulo César Corrêa Borges, que também é professor de Direito Penal da Unesp, e o Procurador Regional da República, Paulo Vasconcelos Jacobina. E como é a vida de quem tem microcefalia? Quando a polêmica sobre os efeitos desta doença começou a ganhar as manchetes, a jornalista Ana Carolina Cáceres, que tem microcefalia, decidiu dar voz a este grupo, até então desconhecido da maioria das pessoas. Ela tem um blog onde conta a sua experiência e gravou um depoimento para nós. O desafio em si, para mim, que teve ligação com a microcefalia, foi o da socialização por causa da aparência. E o resto foi com relação aos meus pais. Meus pais que teve mais desafios do que eu por causa da situação financeira e porque o tratamento não era barato. Na época, em 1991, não tinha quase a tecnologia que a gente tem hoje e nem a acessibilidade que a gente tem hoje a essas tecnologias. Então, assim, os desafios maiores mesmo foi com eles. Preconceito a gente tem sempre. Hoje, eu, graças a Deus, eu não vivo muito preconceito. É mais o estranhamento mesmo,
principalmente por causa da cicatriz que eu tenho na testa, então por causa desse estranhamento, dessa cicatriz, as pessoas, quando eu falo que é microcefalia, elas já estranham um pouco, mas também um pouco por causa da falta de informação. Muita pouca gente falava de microcefalia até então. A microcefalia, ela não é uma ciência exata. A incidência dela é de diversas formas. Eu falo isso por conhecimento de causa e caso. Eu sei de casos, principalmente da minha cidade, que é Campo Grande, de meninas. Tenho 2 irmãs aqui em Campo Grande que são medalhistas, e as 2 têm microcefalia. Tem um homem que já tem 40 anos e ele trabalha no CRAS, passou em concurso público. Então, assim, é muito de caso para caso. Isso você só vai saber se seu filho vai ser uma dessas pessoas se você deixar ele nascer. O ser humano, ele tem essa capacidade de se superar, e por ter essa capacidade de se superar, acho que a gente tem que dar uma chance e acreditar nele. Eu acho que, em vez de querer investir no aborto, vamos investir no tratamento e na qualidade de vida dessas crianças que vão vir nascer. Procurador, muitos pais estão assustados e devem mesmo se precaver, mas a gente acabou de assistir um depoimento sobre superação. É importante mostrar esse outro lado, mostrar que em muitos casos as limitações podem ser contornadas. A menina muito bem disse ali, toda vida é digna, toda vida traz um mistério e toda vida é um desafio e uma interpelação. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa a essas famílias, a essas mulheres, eu diria, não tenham medo, porque não é só em função de um Estado que não tem a forma ideal, não tem os recursos ideais, que nós planejamos a nossa vida. Ainda bem, e graças a Deus, que a nossa Constituição reconhece várias esferas de proteção em torno desta criança, a família, a comunidade, as religiões, né, as associações, as beneficências, são todos esses círculos que essas famílias podem certamente se valer para compartilhar essas angústias e receber este amor. Pois é, promotor, a microcefalia sempre existiu, não é novidade, o que é agora um aumento do número de casos. Mas falta mesmo informação, como a Carol disse no depoimento dela? Exatamente, as pessoas não conhecem direito quais são as consequências de uma microcefalia, como uma pessoa poderia sobreviver tendo microcefalia, enfim. As pessoas não conhecem nem a dinâmica que a própria entrevistada narrou, do preconceito, das sequelas que tem que enfrentar, das superações que tem que realizar. É importante nesse momento buscar esse conhecimento, faz parte também da política pública, tem que fazer da política de proteção à saúde da mulher, da gestante, também o apoio psicológico no momento em que a microcefalia aumenta e a angústia aumenta, mesmo para aquelas que não tiveram esse diagnóstico. Então é todo um cuidado que todas as famílias têm que ter. Então é importante conhecer a fundo qual é a realidade. E a partir desse conhecimento que nós começamos também a quebrar o preconceito. E o preconceito passa pelo enfrentamento exatamente da acessibilidade, da inclusão social, seja dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social, sejam dessas pessoas que, além dessa vulnerabilidade, convivem com uma doença ou com uma anomalia dessa natureza. Bom, nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados, justamente sobre essa assistência. Vamos ver. Gostaria de saber se é obrigação do Estado oferecer alguma ajuda para famílias que têm bebês com microcefalia. Procurador, qual é o dever do Estado, já que a saúde é uma garantia constitucional para todos? Nós temos a lei do LOAS, que reconhece a obrigação do Estado de estabelecer um benefício de assistência continuada para as pessoas que têm algum tipo de deficiência que de alguma forma limita a sua vida social. Sim, existe isso no país. E recentemente a presidente Dilma estendeu essas hipóteses para aquelas pessoas que eventualmente venham a nascer com microcefalia. Existe um direito, claro, de que essas pessoas recebam do Estado a assistência que precisarem. O doutor Paulo manifestou muito bem, precisam procurar essas informações. Às vezes a gente fica muito esperando que o Estado venha até nós. É preciso que nós caminhemos até o Estado. Quer saber, tem que correr atrás da informação. E quem procura certamente vai se surpreender e vai achar muita gente solidária, muita gente capaz de dar apoio e conselhos bons.
E esse benefício que foi estendido para quem tem um bebê com microcefalia, vale também para quem já tinha descoberto a doença antes dessa epidemia de Zika, doutor Paulo? Sem dúvida nenhuma, porque não há que se fazer qualquer tipo de discriminação nem entre aqueles que precisam desse atendimento. Não é por conta da epidemia, por conta da doença. Então. Exatamente, por causa da necessidade do atendimento material que a assistência social permite, a assistência médica também na área da saúde, para todo cidadão brasileiro, com ou sem alguma doença especial ou alguma necessidade particular, como, obviamente, os que sofrem de microcefalia têm nesse momento. E o Estado está preparado para poder fornecer esse tratamento, para poder atender as necessidades dessas pessoas? Porque a gente viu que, por exemplo, quando ela falou da época dela, os pais tiveram muita dificuldade. E agora? Há, sim, uma estrutura no SUS, ela existe. A gente sabe que, por exemplo, o diagnóstico durante o pré-natal é feito pela ultrassonografia, mas a gente também sabe que só nos grandes centros que dispõem desse tipo de recurso. Essa é uma grande dificuldade num país continental como o Brasil, e isso vai ter que ser garantido. Esse esforço que tem que ser feito e concentrado de toda a sociedade, particularmente do poder público, tem que garantir essa assistência e particularmente nesses estados em que a vulnerabilidade social já está reconhecida como sendo maior e os casos estão se proliferando. Agora, é importante também ter a consciência das pessoas, como o senhor falou aqui no início do nosso programa, né? Cada um tomar a sua atitude, fazer a sua parte. As pessoas já estão tendo essa consciência, o que se vê é preocupação realmente? Eu tive uma reunião com um grupo de médicos aqui de Brasília, ligados a uma instituição religiosa, e eles estão propondo essa abordagem comunitária de atuação contra o mosquito, porque a comunidade tem uma capacidade de visão que muitas vezes nós, órgãos estatais, não temos no nosso gabinete. A comunidade sabe exatamente onde está o foco na casa do vizinho. Então, essa iniciativa dessa associação privada de criar um formulário de inspeção para que o vizinho se aproxime do outro vizinho e faça essa inspeção e crie ali uma rede de proteção social é muito importante. Mas, eu digo, hoje a gente tem sim uma estrutura, por exemplo, de jurisprudência na área da lei orgânica de assistência social. Eu recebo processos desse tipo todos os dias. Os recursos vêm aqui para o Tribunal Regional Federal, mas a Constituição prevê que estas ações, ainda sendo ações contra a União Federal, contra o órgão federal, elas corram nas comarcas estaduais, o que é muito bom para as pessoas mais que estão, como o doutor Paulo falou, mais longe dos grandes centros. Ela não precisa ir até uma capital ou até uma cidade grande para acionar a União, ou para acionar o INSS, ou enfim, para receber um benefício desse tipo. Ela faz isso na sua comarca, né, com uma defensoria pública, com um advogado indicado, né, há alguns critérios de renda, alguns critérios sociais mesmo, mas eu trabalho com esses processos diariamente. Então, existe até a garantia do transporte para tratamento fora do município. Correto, era isso que eu ia dizer. Caso seja necessário, pode recorrer também. Claro. E neste caso, eu acho que os tribunais têm feito um bom trabalho na sua jurisprudência até de amortizar as dificuldades que a lei às vezes cria. Os tribunais têm uma tendência a criar uma jurisprudência muito mais econômica, a tornar menos burocrático às vezes do que o próprio órgão administrativo. Agora, o senhor já falou aqui para o motor que a mãe que não consegue o tratamento pode recorrer à justiça. É só para a gente reforçar, então. Ela tem direito a recorrer para agilizar todo o processo? Tem direito a recorrer e, inclusive, pede a antecipação da tutela. Os advogados, promotores, defensores vão trabalhar com essa questão e, inclusive, para que o atendimento seja rápido. Porque se o processo for tramitar por longos anos para depois a pessoa ganhar, isso não é viável. Normalmente é liminarmente concedido. As pessoas chamam de liminar, é esse o sentido. Isso vale também até para conseguir o exame, para poder ter certeza se é ou não a infecção pelo Zika vírus? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Aliás, esse tipo de diagnóstico, nesse momento em que se decretou a emergência sanitária, isso é feito espontaneamente pelo próprio Estado, sem demandar, obviamente, a intervenção do Poder Judiciário. Mas, se for necessário, será feito também. Bom, e é importante cada um fazer a sua parte, como a gente tem falado aqui. Por isso, antes de encerrar o programa de hoje, vamos exibir uma campanha do Ministério da Saúde que mostra os cuidados que as mulheres grávidas devem ter para evitar a contaminação. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida.
Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. E com essas dicas a gente chega ao final do artigo 5º de hoje. Promotor Paulo, procurador Jacobino, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, todos os esclarecimentos. E obrigada também a você que acompanha a nossa programação. Participe enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E para rever os nossos programas é só acessar o site tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.